A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus. Quero deixar aqui uma palavra, meus irmãos, nestes dias de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Eu vou deixar aqui no livro de Salmos, número 119, livro de Salmo, o livro de Salmo, o número 119, e aqui no 81, Salmo 119, 81. Diz assim a palavra do Senhor: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Enquanto dizia: quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. A palavra aqui, meus irmãos, é uma palavra de confiança. O salmista, ele está passando por uma situação muito complicada na sua vida e resolve a confiar em Deus, resolve a esperar em Deus. Aleluia. Onde o salmista está passando por uma situação bem complicada na sua vida, que ele diz: meus olhos desfaleceram. Aleluia. Mas ele decidiu a confiar em Deus. Confiar em Deus não é só abrirmos a nossa boca e dizermos: eu confio em Deus. Confiar em Deus vai além do mais, vai além de palavras. Confiar em Deus é esperar, confiar em Deus é permanecer, confiar em Deus é suportar. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. A Bíblia chega a dizer, meus irmãos, a fazer uma comparação com aqueles que decidem a confiar em Deus como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que ao seu tempo produz o seu fruto na estação certa e as suas folhas nunca ficam verdes. No tempo de calor, no tempo de sequidão, ela continua dando fruto. Esse é o cenário na vida de uma pessoa que decide a confiar em Deus. A dificuldade bate na porta, mas ela permanece no lugar, na posição que Deus chamou. Ela permanece crendo no propósito que Deus chamou para a vida dela. Ela não é movida pelas circunstâncias, ela não é movida pelas situações que acontecem no ambiente, pelas situações que acontecem no momento da vida dela, porque ela é movida por algo maior, pelo propósito que ela carrega. Louvado seja o nosso Deus. O mais interessante no 80 e glória a Deus 3 diz que como odre na fumaça, É interessante este versículo da palavra de Deus, aleluia. Diz assim, 83, pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. Aí a gente vai avaliar, amados, louvado seja o nosso Deus, um odre. Todos nós sabemos que, cristãos sabemos, ou deveríamos saber, o que é um odre. Os odres geralmente são feitos, meus irmãos, de couro de animais. Às vezes é tirado de couro de animais, às vezes de ovelha, às vezes de bode, cabra,
é feito de couro de animais. E o processo do odre, meus irmãos, como odre na fumaça. Geralmente, como é couro de animais, eles pegam aquele couro, coloca no sol, depois coloca na fumaça, para que não dê bicho, para que fique com cheiro de fumaça, para que não bicho nenhum venha pousar ali naquele odre, naquele couro. Fica sendo curtido, fica sendo ali fortalecido ali, que para que quando ele colocar o vinho, porque odre se carrega vinho ou água, para que quando colocar o vinho no processo de fermentação, aquilo ali não, o odre ele não se romper, porque ele vai estar curtido. E a fumaça também para tirar o cheiro da carne, porque ele é pele de animais, ele tem um cheiro, para tirar o cheiro da carne e impedir do que as moscas elas consigam pôr algum bicho ali sobre aquele odre. Por isso o salmista faz esta comparação, passa por esta grande tribulação, essa dificuldade na vida dele, mas meus olhos desfaleceram, mas eu esperarei no Senhor. Até quando, Senhor, né, me visitará, me consolará, né? Louvado seja o nosso Deus. O salmista, meus irmãos, ele está passando sim por uma provação. Nós entendemos e percebemos por este salmo que ele está passando por uma grande provação da sua vida. Mas ele decide esperar, ele decide confiar. Louvado seja o nosso Deus. A palavra para a sua vida é confiança. Confiar em Deus é muito mais do que palavra de dizer eu confio. Confiar em Deus é esperar, é permanecer. Confiar em Deus é permanecer na posição, permanecer crendo, permanecer buscando, permanecer atento, ativo, guardando aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te concedeu. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Interessante, meus irmãos, mas ele diz que como odre na fumaça, pois fiquei como odre na fumaça. Mas preferi guardar os teus estatutos, pois, aleluia. Amado, muitas são as provações que podem surgir para a tua vida, na minha vida, na nossa vida como servo de Deus. Mas quando nós se posicionamos em Deus, mas quando nós cremos, confiamos, nós não somos levados por vento, nós não somos levados por conversa, nós não somos orientados por vozes que estejam à nossa volta, nós temos a orientação do céu, nós somos movidos pelo Espírito e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma dificuldade, nem duas, nem três, que vai nos tirar do foco, do plano, do propósito, do direcionamento que Deus nos direcionou. Louvado seja o nosso Deus, porque o propósito nós carregamos em nosso coração um propósito. O plano é aquilo que Deus faz conosco, mas o propósito é muito mais maior, é muito mais importante. O plano nem sempre nós vamos entender porque aconteceu desta forma, desta maneira, mas o propósito é maior. Louvado seja o nosso Deus. Nós entendemos, meus irmãos, que Jesus, nosso Senhor, o propósito dele era padecer na cruz do Calvário, morrer naquela cruz do Calvário. Mas a todo momento, meus irmãos, o próprio Satanás, ele ofereceu o trono, ele ofereceu fama, glória para Jesus, querendo fazer com que ele esquecesse do propósito, oferecendo-nos planos, oferecendo-nos outros meios. Louvado seja o nosso Deus. Mas Jesus estava movido pelo propósito
que veio fazer nessa terra e cumpriu, em nome do Senhor Jesus. Assim também na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você carrega um propósito de Deus, não deixa os planos ofuscar o propósito que Deus te chamou para você cumprir. O propósito é mais valioso. Não se deixa iludido por uma cadeira, por um trono, por uma posição, porque o propósito que você carrega é maior. Porque o propósito de Deus que Ele já estabeleceu para que você cumpra é maior do que uma cadeira, aleluia, glória a Deus, uma posição, de que um cargo. Louvado seja o nosso Deus. Preserva o propósito que Deus concedeu na tua vida, estabeleceu para você cumprir, em nome de Jesus. Faça que nem o salmista, fique como o odre ali sendo purificado, sendo ali fortalecido, mas na posição, firme em Deus, firme naquilo que você carrega, naquilo que Deus semeou no teu espírito, no teu coração, naquilo que Deus falou contigo. Não dê ouvido a outras vozes que não seja a voz de Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Continue com essa palavra no teu coração no dia de hoje. Permaneça. A palavra para a sua vida é confiança. Continue confiando. Se você está confiando em Deus, continue confiando, crendo que Deus fará o que prometeu na tua vida, em nome de Jesus. Fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai, pela essa oportunidade, pela vida de cada um daqueles, meu Pai, que estão confiando no Senhor. Dai graça, dai força, permaneça com eles. Segure pelas mãos deles, meu Pai. Continua dando graça e força para que eles prossigam. Meu Deus, e cumpra o propósito estabelecido pelo Senhor, que o Senhor chamou a cada um para fazer. Que eles não venham se embaraçar, meu Pai, na caminhada, na jornada, com uma posição maior. Aleluia. Dai graça, Senhor, a cada um, dai força. Renova suas forças, meu Pai, porque o homem cansado, ele costuma negociar, se entregar. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças, renovar a força dos teus servos, daqueles que estão à espera de uma promessa, à espera da tua promessa, pagando um preço, sim, muitas das vezes sendo chamado de cafona, sendo chamado de santarrão, mas tem zelado por algo que carrega, que o Senhor semeou no seu espírito, semeou no seu coração, que é a sua palavra, que ele tem guardado no seu coração para não pecar contra o Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, continua renovando as nossas vidas, a vida de cada um dos teus servos que tens inspirado e confiado no propósito de Deus para as suas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus.